E aí, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez, amigos, ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Quero agradecer a você que já tem sido nosso aluno há muito tempo, estudando a maravilhosa Palavra de Deus para compreendermos a revelação do Senhor Jesus para os nossos dias, para a nossa vida. A nossa salvação depende de nossa compreensão da graça maravilhosa do Senhor, de nos entregarmos a Deus pela fé, mediante o sacrifício de Jesus e de sermos aceitos por Deus, justificado pela graça maravilhosa do Senhor. Que Deus seja louvado por sua vida. Assista esse vídeo até o final e não se esqueça de se inscrever, de divulgar, de fazer algo para que esse vídeo chegue a mais pessoas e assim cumpramos o propósito do Evangelho, que é alertar, que é ensinar, que é realmente mostrar o caminho da vida eterna para as pessoas, ok? Conto com você. O tema de hoje do nosso estudo, Babilônia, a igreja do mistério, Apocalipse 17. Vamos abrir a Bíblia e vamos compreender esse tema maravilhoso, amém? Glórias ao nome santo do Senhor. Qual é a Babilônia que nós estaremos estudando aqui neste capítulo 17 de Apocalipse? Qual Babilônia? Era a Babilônia dos tempos de Nabucodonosor? Que Babilônia está sendo tratada aqui, a narrativa apocalíptica? Babilônia antiga, dos tempos de Nabucodonosor, que ele construiu os jardins suspensos da Babilônia, que hoje existem apenas as ruínas daquela magnificente cidade e a história da sua rebelião, né, que antes disso, na planície de Siná, foi construída uma torre, um zigurate, que foi conhecida como a Torre de Babel. De qual dessas Babilônias Apocalipse 17 está tratando? É dessa antiga, histórica, ou a apocalíptica, a escatológica, que tem a ver com a religião de Roma? Talvez você ache difícil, inacreditável, entender que a igreja que tanto amamos, eu falo aqui aos católicos e falo aos protestantes, evangélicos de forma geral, porque acham incrível entender que talvez a nossa igreja faça parte de Babilônia, ou seja, a própria Babilônia. Se você fica espantado com essa ideia, o profeta de Patmos também ficou. Não é uma ideia absurda. Então, nós precisamos entender, compreender esse assunto. E a intenção não é, hipótese alguma, estar aqui dizendo dessa ou daquela igreja, difamando essa ou aquele povo cristão. Hipótese alguma. É mostrar como Deus está interessado em nossa salvação e ele revela quais são os poderes políticos e religiosos que estão nos desviando, que estão juntos para nos impedir de alcançar a salvação. Estão tentando ocupar o lugar de Deus na terra e no nosso coração. Então é importante darmos um pouco de nossa atenção para esse assunto que eu creio, se está na Bíblia, é porque é importante a revelação para todos nós. Amém? Vamos lá. Então, Apocalipse 17, versos de 1 a 6, nós vamos fazer essa leitura. Acompanhe. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. E aqui está a leitura, você acompanha na sua Bíblia, muda algumas coisas dependendo da versão que você utilizar. Esse texto é para responder
algumas dúvidas que precisam ser esclarecidas aqui. Quem é essa meretriz? Quem é essa Babilônia? Ela sempre foi prostituta? Quando ela se tornou prostituta? Quem era o marido? Quem são seus amantes? Quais eram seus filhos originais? Quem são suas filhas atuais? Quando é que ela se torna Babilônia? E quem é a líder principal desse movimento chamado de a Grande? E como identificá-la? Por que que ela está sendo julgada? Então essas dúvidas precisam ser esclarecidas e o capítulo 17 aqui e o capítulo 17 é para responder a esses questionamentos. E nós precisamos procurar na palavra de Deus o entendimento. Então, quem é essa meretriz? Por que que ela é chamada de Babilônia? Tudo isso é muito importante para todos nós, amém? Então vamos lá, meus amigos, procuremos na palavra de Deus o conhecimento que nos apresenta esta revelação. Quem é essa meretriz? Veja, capítulo 17, verso 3, diz: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias. Então, a primeira coisa nos mostra uma mulher. Mas no verso 18, diz que a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, a primeira coisa, é uma mulher e é uma cidade. Ok? E comentaristas da Bíblia Católica especialmente, afirmam que é Roma, que esta mulher e esta cidade se refere a Roma, em suas fases imperial, pagã, e sua fase religiosa, católica. Especialmente essa fase religiosa. Por quê? Porque as vestimentas que essa mulher está vestida, com púrpura, com escarlate, com pérolas, com ouro, imitam a roupa de um religioso, de um sumo sacerdote da Bíblia. Você pode ler em o livro de Êxodo, no capítulo 28, Êxodo 28, versos 4 a 35. Eu não vou ler o texto todo, porém você fica aí como dever de casa, examinar na Bíblia tudo aquilo que está sendo transmitido aqui para você, ok? Êxodo 28, verso 4 a 35, diz o texto sagrado. Deus pede para se fazer as roupas, vestes sacerdotais para Arão e seus filhos assumirem o sacerdócio em Israel. De que forma são as vestes? As vestes, pois, que farão para Arão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino. E farão a estola sacerdotal de ouro, estofa azul e púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada que está sobre a estola sacerdotal será de obra igual da mesma obra de ouro, estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido. Terá 2 pedras preciosas, onde gravarás os nomes dos filhos de Israel. 2 pedras preciosas. E veja, e diz também que o sacerdote traria uma inscrição, uma lâminazinha na testa, de ouro, com a inscrição Santidade ao Senhor. E você observa que esta meretriz, ela tem na sua testa um nome, e ela tem nas suas vestimentas, também copiando o sacerdócio. Portanto, essa mulher, ela é uma religião e ela é uma cidade. Uma cidade que compõe dentro dela a religião. Ou uma cidade que dentro dela está a sede da religião. Ok? E aí o que acontece? Ela já foi uma besta,
uma besta, ou seja, já agiu com poder selvagem, com poder de matar. Ela já foi uma cidade que dominou todas as populações. E hoje a sua face mais conhecida é uma face feminina, é uma face de mulher. E não há nenhuma entidade religiosa e política na Terra que é mais conhecida pela face feminina que não seja a Igreja Católica Apostólica Romana, onde Maria é a figura mais proeminente. Concorda comigo? Eu sei, muitas vezes isso aí vai machucar, magoar, mas não é a intenção. É dar uma revelação para você dos perigos que estamos passando nos últimos dias, se continuarmos na igreja sem questionar os motivos por que cremos, por que estamos nela e por que ela age dessa maneira, apesar das escrituras apontarem sérias dificuldades de interpretação, sérios problemas que ela pratica e mesmo assim a igreja permanece como sendo endeusada, não é? Então está aqui. A nota comentada da Bíblia de Jerusalém sobre 1 Pedro 3, 1 Pedro 5, versículo 13, onde o apóstolo Pedro, que é considerado o primeiro papa da igreja, 1 Pedro 5, verso 13, Pedro diz assim, quando envia a sua epístola: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Babilônia. Então, isso aqui é uma figura de linguagem usada para Roma, dizem todos os comentaristas bíblicos. Especialmente a nota marginal da Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Católica, tratando desse texto de 1 Pedro 5,13, ela afirma: a igreja que está em Babilônia trata-se da igreja de Roma. E ela faz referência a Apocalipse 14, verso 8, capítulo 16, verso 16, verso 19, capítulo 16, verso 19 e 17, verso 5, falando da mesma coisa, que se trata da Igreja Católica Romana. Então, nós estamos aqui diante de uma determinada igreja, num determinado lugar geográfico da Terra, que já foi uma cidade grande, dominadora, e sua face hoje mais famosa é de uma mulher. E eu acrescento que Maria é o rosto mais conhecido dessa igreja, ok? Então vamos continuar analisando e descobrindo esse tema maravilhoso. A Bíblia fala em Apocalipse 17, verso 9, ela nos dá a localização geográfica onde está essa mulher. 17, verso 9 diz assim: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Ok? Preste atenção. Aqui está dizendo que é preciso sabedoria, é preciso conhecimento divino, apoio divino, para entender quem é esta igreja, quem é esta mulher e onde ela está localizada geograficamente sua sede. Diz que ela se senta em um lugar de 7 montes ou 7 colinas. E o único lugar na Terra onde há uma cidade com 7 colinas é Roma. Você vê aí no detalhe uma moeda romana antiga, onde apresenta numa face a do imperador e do outra 7 colinas de Roma. E do lado o mapa topográfico de Roma, onde mostra os 7 montes: Quirinal, Viminal, Capitolino, Palatino, Aventino, Célio, Esquilino, Viminal. É onde o Vaticano está localizado. Ok? Então, o que acontece? O chefe dessa religião, dessa igreja, que também é uma potência política religiosa, é um estado político religioso, o chefe dela é o mesmo líder, o mesmo homem sábio, identificado pela sabedoria divina como sendo o anticristo, de Apocalipse 13, verso 18, que lá também diz que é preciso sabedoria para interpretar o seu número 666. Ok? Então, aqui no Apocalipse 17, verso 9, diz que se exige a mesma sabedoria, ou seja, dá um indicativo de que o líder desta igreja
dessa mulher, desta cidade, que está localizada num lugar que tem 7 colinas, que é Roma, é o mesmo líder que a Bíblia chama de anticristo. É o mesmo líder que a Bíblia chama a sabedoria divina para poder localizá-lo, utilizando a sabedoria que Salomão teve. Ok? Tem um card aqui onde você pode estudar o número 666, a besta, né, que não é besta de fato, é um ser, um rostinho angelical, e, portanto, não é nada assim, é um demônio que vai aparecer. Não. Você vai descobrir quem está por trás. Está interessado? Vou deixar um card aqui para que você possa examinar essa questão da besta mais uma vez, o anticristo, ok? Mas está aqui para você a localização geográfica desse poder político religioso. Talvez você se sinta assim, magoado, não sei, não, mas é importante que você saiba que Deus, em sua bondade e misericórdia, ele não nos deixa na ignorância, e está nos alertando, nos avisando de que essa igreja que nós tanto amamos, muitos de nós nascemos nela, muitos de nós crescemos nela, muitos de nós temos saudades dos tempos que vivemos nela, mas essa igreja está a serviço do anticristo. Como é que isso aconteceu? É o que nós estamos estudando. Vamos continuar estudando? Então vamos em nome de Jesus. Essa igreja, ela sempre foi prostituta? Como ela se prostituiu? O verso 2 do Apocalipse diz de uma grande meretriz, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Os que habitam na terra são todos os ímpios, porque os servos de Deus são sempre representados como sendo aqueles que habitam no céu. Então veja, ela sempre foi prostituta? Não. A igreja de Deus, ela nem sempre foi assim. Ela se tornou assim. A igreja se tornou assim. O livro de Isaías, no capítulo 1, verso 21, veja o que está escrito. A mulher símbolo do povo de Deus. O povo de Deus, desde o Antigo Testamento, o povo fiel de Deus, sempre foi comparado com uma virgem pura, com uma mulher pura, dedicada a seu marido, a seu esposo, que é Deus. O Senhor Jesus Cristo é o Deus das Escrituras. E aí o que acontece? Essa igreja, essa comunidade de crentes, sempre esteve a serviço de Deus, porém, em algum momento, ela abandona a Deus para servir aos interesses mundanos. E essa forma de deixar a Deus e sua palavra para fazer aliança com o mundo, Deus chama isso de prostituição, de uma atitude de prostituição. Então veja, Isaías 1, versículo 21. Veja o que está escrito. Como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. Deu para entender? Percebeu? Uma igreja, um povo que andava na justiça de Deus, praticava a palavra de Deus, vivia a aliança com Deus, guardando seus mandamentos, suas leis, seus estatutos e juízos, enquanto andava com Deus praticando justiça, trabalhando em favor do próximo, essa igreja era uma igreja pura, perfeita, andava com Deus. Mas algo acontece. Porque essa igreja que está aqui, representada como prostituta, é a mesma igreja de Apocalipse 12. Como assim? A igreja de Apocalipse 12 é aquela igreja que está grávida, ela é vestida do sol, da justiça de Deus, da justiça de Cristo. Ela está grávida esperando o Messias, esperando a Jesus. Ela está grávida porque ela está produzindo filhos espirituais, cristãos, à imagem e semelhança de Cristo, a quem ela espera. Então, a igreja que está sofrendo para educar filhos para as mansões celestiais. Uma igreja que andava de perto com Deus, uma igreja que sofre perseguição. Essa era a marca da igreja. Uma igreja que, por amar a palavra de Deus, por amar a Jesus, por andar de acordo com os ensinos dos apóstolos e profetas, ela era perseguida pelo dragão, pelo Império Romano, por todos aqueles que amam o pecado, por todos aqueles que não desejam que a igreja cumpra o seu propósito de advertir, de ensinar, de educar pessoas para o reino dos céus. Essa era a igreja.
E essa igreja foi perseguida durante 1260 dias proféticos, ou 42 meses, de Apocalipse 12. Você lê isso aí. E resultado, ela foi escondida no deserto, onde Deus a protegeu. Só que, na linha do tempo, João, o profeta, vê ela entrando no deserto e esperava que no final da história ela aparecesse do outro lado. E quando ele volta ao deserto e vê a igreja que surge de lá, não é a mesma igreja cristã primitiva que Jesus deixou sob os cuidados e liderança do Espírito Santo, que Jesus deixou sob os cuidados e liderança dos apóstolos Pedro, Paulo e os demais apóstolos, que guardavam os mandamentos de Deus, que guardavam o sábado, assim como a Virgem Maria e todos os santos da Bíblia. Não foi essa igreja que ele viu saindo. Ele viu que essa igreja sofreu uma metamorfose, sofreu uma mudança, e ela agora é uma prostituta. E pior, ela está embriagada, ela está vestida de ouro, púrpuras e jóias, ela enriqueceu. De uma igreja perseguida passa a ser uma perseguidora. De uma igreja que sofria nas mãos do dragão, está agora sendo levada por ele, por uma besta. Então, isso causa espanto. Tanto para mim, quanto para você, assim como causou também para o profeta. Tá vendo? Então, amigo, como é que essa igreja se prostituiu? A Bíblia nos revela isso. A mesma história de Israel é a história da igreja. Porque a igreja é o Israel de Deus. São as mesmas leis, a mesma constituição do reino, é a palavra de Deus, que foi dada a Israel, é dada para a igreja. A mesma lei que foi dada para Israel é dada para a igreja. Se a igreja diz que é o Israel de Deus, tem que ter a mesma aliança. A mesma aliança. Não conforme a aliança dada para o povo de Israel quando tirou eles do Egito. Que eles disseram, nós vamos obedecer pelas próprias forças. E Deus falou assim, não é dessa maneira que eu quero. Quem dera que eles tivessem esse coração e obedecessem. Então a nova aliança são as mesmas leis, são as mesmas regras, porém agora no poder e graça do Espírito Santo pela fé em Jesus, que se obedece a essa lei. Eles são salvos pela graça, mediante a fé em Jesus, para obedecer à lei de Deus. Essa é a igreja de Deus, o corpo de Cristo. Então o que acontece? Como é que ela se prostituiu? Vamos para a Bíblia. O livro do profeta Jeremias, Jeremias, capítulo 3, versos de 1 a 6. Jeremias, capítulo 3, versos de 1 a 6. Na Bíblia das folhas muito fininhas. 3 de 1 a 6. Diz o texto: se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura, aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê, onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas à espera deles, como o arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia, mas tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Estou lendo Jeremias 3, de 1 a 6. Continua o texto. Não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo, Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade? Conservarás para sempre a tua ira? Ou a reterás até ao fim? Sim, assim me falas, mas cometes maldade a mais não poder. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda prostituição. Vou ler o verso 8 e 9. Quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Entendeu aqui o que é a prostituição? A igreja
deixou voluntariamente, perfidamente, a palavra de Deus, fez acordo com o mundo pagão ao redor, adorou seus ídolos, construiu altares nos lugares altos, nos montes, e continua exigindo que Deus a abençoasse. Deus é nosso Pai. Mesmo errada, essa turma prostituída, essa igreja prostituída, esse povo prostituído, quer ser o povo de Deus. E Deus não aceita isso. Deus não tem acordo com isso. A aliança de Deus não lhe permite que o povo continue dessa maneira. O povo deve mudar. E essa igreja mudou? Não. Ezequiel 16, vamos aos textos mais uma vez. Ezequiel 16, versículo 16 e 17. Tomaste os teus vestidos e fizestes lugares altos adornados de diversas cores, nos quais te prostituíste. Tais coisas nunca se deram e jamais se darão. Tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei do meu ouro e da minha prata, fizeste estátuas de homens e te prostituíste com elas. Olha aqui, verso 30 a 33. Estou lendo Jeremias, capítulo 16, verso 30 até o verso 33. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas, só próprias de meretriz descarada, edificando tu o teu prostíbulo de culto à entrada de cada rua e os teus elevados altares em cada praça, não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga. Foste como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. A todas as meretrizes se dá a paga, mas tu dá presentes a todos os teus amantes e o fazes para que venham a ti de todas as partes adulterar contigo. Veja, amigos, perceba como é esta igreja representada em Apocalipse 17. Essa mulher representa a igreja de Deus que se prostituiu, que afastou da aliança e que Deus, de todas as formas, tentou trazê-la de volta, mas ela rejeitou voluntariamente, de forma rebelde, pérfida, rejeitou os apelos de Deus. Continuou na sua prostituição. E a sua prostituição é fazer ídolos, ensinar o povo a adorar esses ídolos e dizer que não é adoração, não é culto, é veneração. Fazer em todos os melhores lugares das cidades, nas praças, o seu lugar de culto e de adoração. Fazer nos montes lugar de culto e adoração. Construir estátuas, imagens de ouro, de prata, de bronze, seja o que for, para adoração. Então Deus chama essa igreja de prostituta, de meretriz. De qual igreja você acha que está sendo falado aqui? Isso deixou o profeta espantado com essa metamorfose acontecida com aquela igreja que era pura, que era fiel, que andava na presença de Deus, guardando sua lei, seus mandamentos, e que agora virou uma igreja apostatada. Era uma igreja católica, apostólica, cristã, e se tornou outra totalmente diferente. Então você vê as características dessa prostituição. Fez aliança com pagãos, adorou seus ídolos, fez seus altares nos lugares altos e melhores, nas praças, nos montes, deu presentes a seus amantes, os reis da terra, para mantê-los a si. Então, são indicativos de qual igreja? Pondere essa questão, porque Deus deseja que cada um de nós tomemos uma decisão muito séria. E essa decisão é que nós não podemos apoiar um sistema como esse. Amados, quando nós dizemos, nós, todos os católicos fiéis, quando nós dizemos, creio na igreja santa, una, católica e apostólica, nós estamos falando da igreja que estava em Apocalipse 12, da igreja original, da igreja, o corpo de Cristo. A igreja não é um lugar, a igreja é o povo que se reúne num lugar. A igreja não é detentora da salvação. Quem salva é Jesus Cristo por sua graça. A igreja é o lugar, são as pessoas que se reúnem no lugar para comungar a mesma fé. Então, quando você diz, creio na igreja santa, una, católica e apostólica, estamos propondo que a nossa fé é aquela igreja que Jesus deixou sob liderança do Espírito Santo, que guardava a sua lei, que andava pianinho, certinho, conforme a lei de Deus. Ela não comia carne de porco. Pergunte aos católicos mais antigos. Não se trabalhava no sábado. As pessoas
até aquelas que lavavam roupa no sábado, quando se dizia, olha, não se lava a roupa no sábado, porque à medida que você bate a roupa na pedra, no sábado, você está batendo nas costas da Virgem Maria. Tal era a santidade da Igreja Católica Apostólica Cristã. Aquela igreja que a nossa fé diz, creio na Igreja Santa, Una, Católica e Apostólica. Esta igreja de Apocalipse 17 é uma impostora. Ela é considerada católica, apostólica, romana. Então não é a mesma igreja. Não é dessa igreja que a minha fé diz que eu creio. Eu creio na igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. A igreja que tinha profetas para sempre chamá-la de volta para a palavra, toda vez que ela estava se desviando. É nessa igreja santa, una, católica e apostólica que eu creio. Nesta católica apostólica romana, esta é falsa, usurpadora, rejeita a verdade da palavra de Deus, deturpa a palavra de Deus, não aceita que os membros estudem a palavra de Deus, ela supostamente se preocupa que o povo, ao ler a palavra, se desvie, construa outra igreja. Mas a intenção de Deus não é que se desvie, é que a igreja venha ensinar, doutrinar as pessoas de acordo com a palavra, seguindo as tradições bíblicas, não tradições mundanas, não tradições humanas. Olha, essa igreja, ela é tão, assim, orgulhosa de si, que ela acha que ela é totalmente divina. Ela não é um instrumento nas mãos de Deus. Ela detém poderes divinos. Ela detém graças divinas para perdoar, para abençoar, para amaldiçoar, para dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno, quem se salva, quem se perde. A tal ponto que ela diz que fora dela não há salvação. Quero te mostrar um site aqui, onde uma pessoa faz uma pergunta, e eu gostaria que você examinasse comigo características da arrogância dessa igreja romana, que é diferente da igreja católica original, que seguia de perto, humildemente, a palavra de Deus, como os apóstolos faziam. Vem comigo. Aqui nós estamos no site Lepanto, Ação Jovem Lepanto, e a questão é: por que a igreja católica é a única verdadeira? Essa foi uma pergunta. Estive visitando o site catolicismo.com.br e achei muito informativo. Sou católica, mas ultimamente tenho pensado em algumas coisas que gostaria de esclarecer. Li a explicação a respeito da Igreja Católica, como ela surgiu. Foi no momento em que o Espírito Santo tocou os apóstolos e dessa forma nasceu a Igreja. Creio que essa seja uma interpretação da Igreja Católica. Mas eu gostaria de saber se há uma afirmação concreta de que Jesus falou que ela é a verdadeira e a única que salva, baseando-se em textos bíblicos realmente. Pois o próprio Jesus Cristo disse: quem se reunir com duas ou mais pessoas em meu nome, eu estarei presente. Não necessariamente na Igreja Católica, mas em qualquer bom lugar edificado que fale em seu nome. Por essa e outras passagens, creio que a Igreja Católica é a casa do Senhor, mas não somente essa, e sim como está em Efésios 2:21. Todo edifício bem ajustado. E sobre Pedro ser o primeiro Papa, Jesus falou: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não creio que somente os papas podem ler a Bíblia, pois ela é vendida em todos os lugares e Deus a escreveu para que crescemos nele. Bom, essas são as minhas dúvidas. Se o senhor puder me esclarecer, ficarei grata. Então, o cônego José Luiz Vilac dá a resposta. E olha a ironia que ele faz. É interessante notar como a missivista quer uma resposta baseada, aspas, em textos bíblicos realmente. Ou seja, a mulher só quer uma resposta bíblica. Tratando-se de uma católica, como está afirmado em sua carta, vê-se que ela está influenciada pela ideia hoje muito difundida de que toda a revelação feita por nosso Senhor Jesus Cristo está contida só na Bíblia. Ora, isto não corresponde à realidade dos fatos. Aliás, em nenhum lugar da Bíblia está escrito que só na Bíblia está a palavra de Deus. Dá para perceber, amigos? Então, a autoridade da igreja é superior à autoridade da Bíblia. Ela não reconhece que a Bíblia é a revelação maior e suprema de Deus. Tem outros lugares.
Bíblia necessária, mas insuficiente. Continua. Mais de uma vez, lembramos nesta coluna que a ordem de Jesus Cristo a seus discípulos foi: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. A difusão da boa nova deu-se, pois, primeiro pela pregação, e só mais tarde os discípulos houveram por bem escrever os ensinamentos que tinham ouvido de Jesus Cristo. A pregação era oral, com certeza, mas era baseado na palavra. Não se prega a palavra sem a palavra. É preciso falar a palavra. Então ele está dizendo que a tradição oral é superior à escrita palavra de Deus. E ao fazerem-no, não tiveram a preocupação de compor uma obra absolutamente sistemática, acadêmica, diríamos hoje. Fizeram-no inspirados pelo Divino Espírito Santo, mas movidos pela graça, ao sabor de suas preferências, salientando os pontos que mais os haviam impressionado. Daí a variedade de estilos e conteúdos dos escritos dos apóstolos e discípulos, que se completam uns aos outros, apresentando uma visão unitária e coerente da doutrina do Divino Mestre, sem, entretanto, abranger a totalidade dos seus ensinamentos. O Evangelho de São João conclui precisamente com esta eloquente observação. A Terra não poderia conter os volumes que seria preciso escrever para transmitir todos os ensinamentos e fatos da vida de Cristo, conforme João 21, verso 25. Muito bem. Lê tudinho direitinho. E aí ela já deixou claro que é o magistério da igreja que tem que interpretar sem erro a palavra de Deus. Qualquer um que lê a Bíblia sem ser sob autorização e vigia constante da igreja católica, essa pessoa está errando, porque o Espírito Santo dá a infalibilidade ao magistério da igreja. Só os ensinadores da igreja católica têm competência de interpretar a palavra de Deus. Se tem tanta incompetência, por que não acharam tantos erros até agora nela? É porque a palavra de Deus não tem essa autoridade para eles. Quem é a autoridade não é o Espírito Santo. Quem é a autoridade são o magistério da igreja. Aqui outra. Fora da igreja não há salvação. Se a salvação nos vem por Jesus Cristo e só através dele, é óbvio que devemos procurá-la na igreja por ele fundada. Olha aqui. Ora, nosso Senhor Jesus disse a Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16:18. A igreja de Jesus Cristo é, portanto, aquela que está edificada sobre o papado. Esta é a única igreja verdadeira, fora da qual não há salvação. É o rebanho de Cristo, é o reino de Cristo na terra. É o corpo místico, do qual ele é a divina cabeça. Então, fica claro que a Igreja Católica é a única igreja verdadeira, no entendimento dela. Ela detém o dogma da salvação. É através dela que se acha a salvação, porque, segundo a interpretação dos homens líderes católicos, do magistério da igreja, Jesus conferiu à igreja essa possibilidade, não possibilidade, essa real verdade de que somente ela pode salvar. Quem estiver dentro dela está salvo, quem não estiver nela está perdido. E ela, a igreja, é o reino de Cristo na terra. Tá vendo? E aí ele vai debochar. Olha, como vê a consulente, na verdade se apoia num texto bíblico, aliás, em vários outros também. Mas isso não é verdade. Mas é necessário um raciocínio teológico para explicitar o conteúdo do texto bíblico. Este é o papel do magistério eclesiástico, que se desenvolve sob o bafejo do Espírito Santo, como acima dissemos, e resguardado pela infalibilidade pontifícia. Tá vendo? São blasfêmias. Porque ele está dizendo claramente que a única maneira de interpretar é essa maneira coerente, ou seja, adequadamente vista pelo olhar da igreja. Ou seja, da forma que lhes convém. A forma de ser traduzida a Bíblia, de interpretar a Bíblia, é como convém a infalibilidade do pontífice, ao magistério da igreja. Ok? Então, aqui está. Você continua lendo até o final. Você vai perceber que a Bíblia, dado
pela Igreja Católica é a palavra de Deus, porém ela não leva a sério a palavra de Deus. A leitura da Bíblia, sem dúvida, não é reservada só ao Papa, mas é recomendável a todo cristão que esteja em condições de tirar proveito espiritual dela. Naturalmente, fala-se aqui de uma edição que tem a expressa aprovação da Igreja. Somente a Bíblia, versão autorizada pela Igreja Católica, é a Bíblia exata para ser lida. E quanto a isso, eu não tenho problema nenhum. Mas o que está mostrando é a Igreja está acima da autoridade profética das Escrituras. O Papa e o magistério da Igreja estão acima da autoridade do Espírito Santo e, portanto, é uma igreja que não está de acordo com a igreja original, que fazia tudo pautado na palavra de Deus. Tanto é que o Novo Testamento é pautado no Antigo Testamento. A palavra de Deus é pautada na palavra de Deus. Voltamos aqui mais uma vez. E aí, meu amigo, minha amiga, nós precisamos dar continuidade, né? A Igreja de Deus mudou e ela, apesar de estar fora da aliança, se considera a autêntica Igreja de Deus. Mas pelas Escrituras Sagradas, essa igreja aí não é a Igreja de Deus. Ela se divorciou. Deus quis curar essa Babilônia através da reforma protestante, ela não aceitou. Deus quis curá-la através de reformadores dentro dela, pessoas cristãs, católicas, que queriam a igreja retornar à palavra, à humildade cristã, e ela rejeitou. Perseguiu, matou, destruiu essas pessoas. Então ela está embriagada com o sangue dos santos, que tentaram fazer com que ela reconhecesse seu erro e retornasse à pureza do Evangelho. Você está entendendo? Vamos continuar? O mistério em seu nome. Apocalipse 17, verso 5 diz que ela está na testa, uma plaquinha, como tinha os sacerdotes de Deus, porque aqui é um falso culto, um falso sacerdócio, e ela está vestida de vermelho, que é a cor do pecado, do sangue, da destruição, e ela tem um nome na testa, Babilônia, um mistério, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das prostituições da terra. Então esse mistério em seu nome é mais uma característica que identifica de qual poder a Bíblia está nos advertindo. O Catecismo da Igreja Católica, na parte O Mistério da Igreja, lá no parágrafo 774, traduz a palavra grega mysterion, que é mistério, que está aqui no grego, no Apocalipse 17, traduz a palavra para o latim como sacramento, sacramentos, que são revelados nos 7 santos mistérios ou 7 sacramentos, por meio dos quais a igreja, como portadora das graças da salvação, distribui aos fiéis. Então esta igreja, ela por si mesma já se entrega. Ela é a igreja do mistério. A igreja cuja liturgia valoriza a palavra mistério. São no terço, por exemplo, terço é porque são 5, esqueço, você que é católico mais do que eu, sabe, né? Eu não faço terço, eu estudo a palavra de Deus. Eu oro, eu não rezo, como a igreja original fazia. Então, o que acontece? Um terço significa que 5 mistérios estão totalmente tomados pela oração que se deve fazer a Maria. Esses mistérios. São vários mistérios. São mistérios gozosos, mistérios luminosos, mistérios... Esqueci. Tá, coloca aqui embaixo aí nos comentários, você lembra que mistérios são esses. Tá bom? Então, o que acontece? São mistérios. E a igreja que está aqui no Apocalipse dizendo que é uma prostituta que se divorciou de Deus, que não quis retornar, essa é a igreja do mistério. A Igreja Católica Apostólica Romana não é a igreja de Deus conforme está na Bíblia. É uma igreja usurpadora, é uma igreja que sequestrou os filhos, proibiu os filhos de ler a palavra de Deus, proibiu seus membros de interpretar a Bíblia, porque descobrirão a verdade e exigirão uma mudança. Como ela não quer mudar, ela já foi longe demais e não quer mais mudar, então ela se mantém como a igreja que sempre tudo nela é mistério. Como a igreja que mantém seus membros na ignorância, tem que confiar absoluta, totalmente no seu líder religioso. E devem segui-lo.
Se ele vai para cima ou para baixo, não importa. Vocês devem segui-lo. E aí nós esquecemos de seguir a Jesus, seguir a palavra de Deus. Por que os membros não saem dela de uma vez? Porque ela utiliza a leitura da Bíblia, ela fala de Jesus, mas ela adora Maria. Ela adora imagens. O seu culto verdadeiro é para Maria. É hiperdulia. É o mais alto culto. Não, o mais alto culto é para Deus, é de latria. Por favor. Você não pode achar que todo mundo é ignorante, que todo mundo tem uma inteligência sofrendo algum tipo de problema mental que não compreende essas coisas. Somente aqueles que ainda têm uma intençãozinha no seu coração de ver a igreja que ele tanto ama mudar é que permanece nela. Mas ela não vai mudar. Ela não muda. Ela deixou passar as chances e não quer mudar. Vamos continuar? Pela palavra do Senhor Jesus. Quem são suas filhas? Que a Bíblia diz que essa igreja, ela é mãe. Se ela é mãe, ela tem filhas. Então, quem são suas filhas? Apocalipse 17:5, a mãe das meretrizes. Olha, o catecismo da Igreja Católica, ela diz com muita propriedade e firmeza. A igreja é a mãe de todos os crentes. E ninguém pode ter a Deus por pai se não tiver a igreja por mãe. Você sabe o que está dizendo aqui? A Igreja Católica, ela é sempre matriz. Matriz é mãe, é a principal. Mãe de quem? Mãe de todas as igrejas cristãs que saíram dela. Tá vendo? De todos os crentes e protestantes e católicos são filhos da Igreja Católica. Todos, todas as igrejas que saíram dela. Que mantêm com ela laços consanguíneos, que beberam do mesmo cálice dela, que participam da mesma comunhão dela. Guardam o mesmo dia de culto, que não existe na Bíblia, mas tenta forçar a Bíblia a dizer que o domingo é bíblico, que é o sábado. Toda vez que quer provar que a Bíblia, que o domingo, na Bíblia, é o dia de culto verdadeiro, tem que usar o sábado para provar. E aí é uma confusão. Por isso que é Babilônia. Uma confusão. O próprio Papa Bento XVI, está aí na tela, ele dizia: a Igreja Católica é a mãe de todas as igrejas cristãs. Por isso, outras igrejas não devem ser consideradas irmãs da Igreja Católica. Não. São uma outra denominação que eles dão para isso. São comunidades, mas não são igrejas. A igreja única que existe é a Igreja Católica. As outras são filiais. São filhas porque mantêm com a mãe as mesmas características. Quais características? Vou te dizer. Agora, por que essas igrejas evangélicas saíram da Igreja Católica? Por quê? Porque a Igreja Católica não quer dividir o poder. A Igreja Católica, ela sempre se põe como rainha, dominadora de todas as igrejas, dominadora de todo mundo. E as igrejas evangélicas que saíram dela, saíram porque querem a mesma fama que a mãe tem. E para ter essa fama, elas vão atrás dos políticos, elas vão atrás dos comerciantes, elas vão atrás dos fazendeiros. A mesma coisa que a Igreja Católica faz, as filhas protestantes fazem. Se a católica quer dinheiro, faz quermesse, faz festa, faz forró. As igrejas evangélicas faz bingo, vai vender biscoitinho, faz comércio para angariar dinheiro. Fundos. Do mesmo jeito que a mãe agem as filhas. Por que elas saíram? Porque a mãe não aceita dividir o poder. A mãe católica deseja o mundo todo sob seu comando. As filhas, infelizmente, a Igreja Católica já tem dia e hora marcados para que eles retornem para o seio da mãe. Porque cresce o ecumenismo. É um movimento que está atraindo os evangélicos de volta. E dia após dia se demonstra a necessidade
de se ter um líder forte, carismático, em uma igreja forte, para um rebanho cada vez mais disperso, confuso e dividido, como é a igreja protestante. Por isso que eles estão voltando. Cada dia que passa, a gente assiste como católicos ficam felizes em verem evangélicos retornando para a sua comunhão. E você vê como pastores e evangélicos voltam emocionados para a Igreja Católica. Por quê? Porque são filhos retornando aos seios da mãe. E por que retornam? Porque creem nas mesmas doutrinas. Creem que quem morre vai para o céu ou vai para o purgatório. Creem que a igreja precisa de um líder carismático, etc., que vem de uma longa tradição, e só a Igreja Católica tem. A própria Igreja Católica diz, ela é verdadeira porque ela tem a família de Deus toda. Tem o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Mãe, Maria. E, portanto, todos os evangélicos têm que retornar para o seio da igreja. E não é fácil retornar? Não adoram no mesmo dia? Não tem a mesma intenção de comer o melhor desta terra, fazendo acordos com todo mundo para viver bem melhor? Então, aquilo que os separa pode muito bem ser deixado de lado por esse benefício comum de unidade que a Igreja Católica quer, e retorne todo mundo para lá. E aí, meus amigos, dia após dia, a gente vê pastores e evangélicos retornando emocionados aos braços da mãe, de volta à Igreja Católica, de onde saíram. E a Igreja Adventista? Vamos falar dela? Vamos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não surgiu de um movimento de separação da Igreja Católica. Ela surgiu de uma profecia onde determinados grupos religiosos católicos, protestantes, estudando a palavra de Deus, entenderam o livro do profeta Daniel e Apocalipse e resgataram aquilo que a reforma protestante estava resgatando. O valor da palavra, o valor da lei de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a revelação das Escrituras como uma autêntica e absoluta revelação para a igreja. É a sua autoridade suprema. Então a Igreja Adventista, seguindo a palavra de Deus, ela está mais para a Igreja do Apocalipse 12 do que para essas filhas de Apocalipse 17. Você não concorda? Tem várias outras características, mas por enquanto é só para você pensar. Vamos continuar? Amados, quem são seus filhos originais? Apocalipse 12, verso 17, o texto está aí na tela. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Esta era a igreja original. A igreja original, quando foi perseguida, ela estava firme, preferia morrer a deixar a palavra do Senhor. Morreram por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Mas aquela igreja parece que ela foi absorvida, foi vencida pelo anticristo. Por quê? Porque no final dos 1260 dias de perseguição, 42 meses, são 1260 anos, no final, a igreja que aparece depois de 1798, essa igreja não é mais a mesma igreja que entrou no deserto. O que aparece são os filhos dela, o remanescente dela. A Bíblia diz, o dragão, que é o diabo, se ira contra a mulher, a igreja verdadeira. E foi vencer, por quê? Porque não continuou lutando contra a mulher. Porque ela passou para o lado do dragão, passou para o lado do anticristo. E, portanto, o dragão está fazendo guerra ao remanescente, aos fiéis, filhos dela, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. De qual igreja ela está falando aqui? Está falando do movimento adventista do sétimo dia, que ninguém considera igreja. E graças a Deus que não considera, chama de seita. Por quê? Porque para ser igreja tem que fazer parte de Babilônia. Para ser igreja tem que guardar o domingo. Para ser igreja tem que acreditar que você morre, vai para o céu, vai para o purgatório, volta, conversa, continua vivo. Para ser igreja tem que beber do cálice do vinho de Babilônia, de suas doutrinas. Para ser igreja tem que crer que o Papa é o representante de Deus. Que a Bíblia
não pode ser interpretada pelo poder do Espírito Santo, mas pela infalibilidade papal e pelo magistério da igreja. Então, a igreja adventista, por guardar a palavra de Deus, por guardar os mandamentos de Deus, por seguir o que Jesus ensina, por crer no espírito de profecia, o testemunho de Jesus, ela é seita. Tá vendo? Então, meus amados, dessas igrejas todas aí, filhas de Babilônia, você tira a igreja adventista do sétimo dia. Vamos continuar. Como é que a igreja se tornou Babilônia? Olha, no livro de Gênesis, no capítulo 11, de 1 a 9, é onde está escrito que logo após o dilúvio, Deus prometeu que não haveria um novo dilúvio na terra. Deus empenhou sua palavra. Mas as pessoas, desacreditando em Deus e violando o mandamento de Deus que eles tinham que se espalhar pela terra, eles resolveram se aglomerar e construir uma torre, um zigurate. E aquela torre foi chamada depois de Babel. Qual era a intenção? A intenção era ganhar fama, a intenção era não ser espalhado, ou seja, a intenção era não obedecer à palavra de Deus. Eles achavam que Deus poderia voltar atrás. Vai que ele muda de ideia, manda um novo dilúvio, e, portanto, a gente constrói um prédio bem alto e se livra do dilúvio. Ou seja, desacreditando a palavra de Deus, violar a palavra de Deus, interpretar errado a palavra de Deus. Essa é a marca de Babilônia. Então, para aquele lugar, eles deram o nome de Babili, portal dos deuses, o portão para os deuses. Os judeus chamaram de Babel, confusão, porque essa é a confusão. E quando é que a igreja se torna Babilônia? Aquele lugar se tornou Babilônia porque achava que ela era o portal para Deus. E a igreja católica se torna Babilônia quando ela diz que ela é o portal para Deus. O único lugar de acesso a Deus, a salvação, é através da igreja católica. E o lema dela sempre foi esse. Extra ecclesiam non salus est. Fora da igreja católica não há salvação. Portanto, ela é o portão para Deus, ela é Babilônia. E ela se tornará Babilônia de fato quando ela reunir todas as religiões, todas as línguas, todos os credos no seu seio. Tá vendo? Então, dessa maneira, ela se tornará Babilônia completa e tornará totalmente caída, sem volta. Quando todas as igrejas evangélicas retornar para o seu seio, quando todas as religiões do mundo com seus deuses voltarem para o seu seio, encontrar refúgio nela, aí ela se tornará morada de todos os tipos de demônios. Porque os deuses de outras religiões são demônios. Infelizmente, essa é a verdade que a palavra de Deus diz. E que a gente tem que dizer. Ou felizmente, tem que ser dito. Porque assim você fica sabendo. Então, meu amigo, minha amiga, Babilônia é isso. A Igreja Católica Romana se coloca como a porta da salvação. Se coloca como o lugar de encontrar-se com Deus unicamente através dela. Foi essa a intenção de Babilônia antiga, em Gênesis 11, de 1 a 9, e essa é a mesma característica da Igreja Católica Apostólica Romana. Tá vendo? E quem é o rei de Babilônia? Satanás se declara rei de Babilônia, e seu sonho é se tornar Deus para todos. É só ler a Bíblia. Isaías 14, verso 4. Vou ler esse texto. Isaías 14, verso 4. Isaías 14, verso 4. Venham comigo para essa leitura. Isaías 14, verso 4. A Bíblia deixa muito claro que o líder maior de Babilônia é Satanás. O que ele mais deseja é ocupar o lugar de Deus e ser adorado. 14, versículo 4. Vamos ler o seguinte. Aqui está. Então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania. Verso 4. Vou ler agora o versículo 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essa é a intenção de Satanás, que trabalhava através do império da Babilônia.
E essa é a intenção de Satanás através do novo império que há de ser formado. Uma nova ordem mundial. Um novo governo mundial onde a igreja se diz o reino de Deus na terra. Onde todos têm que estar juntos. E para isso, para alcançar esse objetivo, a Igreja Católica precisa do apoio militar, econômico, político e religioso de todos os países, de todos os povos. E Apocalipse 17 diz que isso vai acontecer. Vai transferir esse poder todo para a Igreja Católica. Todos os reis da terra darão os seus poderes, a sua autoridade para a besta, para o anticristo, que é o líder desse sistema chamado Babilônia. Porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento, o execute a uma e dê à besta o reino que possui. Apocalipse 17, verso 17. Ok? Então fica aí essa advertência para mim e para você. Vamos continuar. Ficou alguma dúvida? Ficou assim decepcionado? Ficou entristecido? Fique não. Deus nos ama, está nos mostrando a realidade para que a gente possa sair enquanto é tempo. Mas tem alguma dúvida ainda de que é sobre a Igreja Católica que Apocalipse 17 aqui está falando? Uma Igreja Católica apostatada. Deus não está falando de você que é membro de lá. Deus ama você como ama a mim, que me considero católico, apostólico, cristão, que me considero irmão de todos vocês. Por isso, a advertência que Deus faz. Olha, vamos lá. Se tem ainda alguma dúvida, vamos continuar o texto da palavra de Deus. É ou não é a Igreja Católica? Apocalipse 17:15 diz que essa mulher, a meretriz, está sentada sobre muitas águas. E Apocalipse 17:15 diz, veja só, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Se ela está sentada sobre povos, multidões, nações e línguas, é o mundo todo. Então ela é católica. Porque católico significa mundial, o mundo todo. A dimensão de sua autoridade é a humanidade inteira. Ela não está satisfeita que ainda exista igrejas protestantes por aí. Então já foi anunciado que o protesto acabou, que já está passando da hora de se retornar para o seio da Igreja Católica. Ok? Então não há dúvida do poder que está sendo tratado aqui. Onde quer que seu líder se encontre, é recebido por multidões. Consegue imaginar que instituição é essa? Qual igreja tem esse alcance, esse poder e essa autoridade? Somente essa igreja, católica, apostólica, romana. Continuemos. Apocalipse 17, verso 2. Diz o quê? Com ela se prostituíram os reis da terra. Os reis da terra estão com ela. Qual igreja que os líderes políticos mundiais sempre vão atrás dela? Pedir a bênção, fazer um acordo, pedir uma opinião, sei lá. Qual igreja? Igreja Católica Apostólica Romana. Está na tela para você ver alguns exemplos de líderes. Continuemos. Apocalipse 17:3 diz que essa besta, essa mulher está em cima de uma besta repleta de nomes de blasfêmia. Repleta de nomes de blasfêmia. O que é blasfêmia? Blasfêmia é a pretensão de se tornar igual a Deus. E essa é uma pretensão de Satanás. E a Igreja Católica tem a pretensão de ser a extensão de Deus, o corpo de Jesus, a salvação de todos. Então, como pretensão, a Igreja Católica diz que perdoa pecados, seu líder é infalível, não erra, faz as pessoas adorar a santos, e isso não está errado, porque o que ela faz é o que Deus concorda, porque se ela diz aqui, Deus lá em cima dá o aval. Ela diz que Maria é mãe de Deus, e se Deus não falou nada até agora, porque ele concorda. Ela diz que se tem que orar e interceder pelos mortos. Ela diz que a salvação é pelos sacramentos da igreja. Então, isso tudo são blasfêmias que só a Igreja Católica Apostólica Romana defende. Então, de quem é que está falando Apocalipse 17? Agora, no ano 2026, existirá a indulgência plenária. Pode pecar. Determinados pecados aqui, a igreja vai te salvar. Basta fazer alguma coisa, uma reza, uma atividade social, e está salvo. Deu para entender isso? Em que lugar das Escrituras Deus autoriza isso? Mas Deus está calado por quê? Porque a palavra está falando, mas a Igreja Católica rejeita a palavra. Tem que ser o magistério da igreja. O que mais? Outras características reveladas, para tirar dúvida. Apocalipse 17:4 diz que essa mulher está vestida de escarlate, de púrpura, adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas e tal. Qual igreja combina essas cores? Qual instituição religiosa usa cores
vermelhas, escarlate, que são cores da realeza, são cores da nobreza, a não ser o Império Católico Romano, o sacerdócio católico. São roupas de sacerdote que essa mulher está vestida. E essas são as mesmas cores do sacerdócio católico. De qual igreja está sendo tratada aqui? Outra característica, Apocalipse 17:4 diz que ela se adorna com ouro, prata, pedras preciosas e pérolas. Qual igreja ostenta tamanho padrão de riqueza? Constrói seus altares, embelezando-os com ouro, embelezando-os com riqueza, em tal requinte, barroco, de uma beleza extraordinária. Qual igreja estamos falando? Qual igreja utiliza um cálice de ouro nas suas homilias? Qual instituição religiosa oferece um sacrifício de corpo e sangue num cálice de ouro? Qual igreja? Então, isso aqui você precisa compreender. Diz ainda no versículo 6 que essa mulher estava embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus. E isso causou admiração e espanto, porque a igreja de Deus não mata. A igreja de Deus prega a palavra para libertar, para salvar. Mas essa igreja fez pior que os romanos. Os romanos, pagãos, eles crucificavam os seus inimigos. A igreja católica romana, ela queimava aqueles que ela chamava de hereges. A Santa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, que foi um sistema jurídico da Igreja Católica Romana, que incluiu tribunais, que muita gente diz que foi o tribunal mais justo da Terra, todos aqueles que queriam a Bíblia e a autoridade da Bíblia, que queriam uma igreja pura, que queriam viver um evangelho de acordo com as Escrituras, e que viver assim era contrário aos seus dogmas, suas doutrinas, ela chamava de hereges e, portanto, queimava-os. E o levantamento é muito grande da quantidade de mortos que morreram sob a autorização da Igreja Católica. Fala-se de milhões. Na tela está aí uma estimativa da Inquisição moderna, dos anos de 1481 e 1808, realizada em Portugal e Espanha. Mas a igreja diz não, ela protegeu a igreja dos hereges. Olha, a Bíblia está falando que ela matou os santos e testemunhas de Jesus. E ela chamava eles de hereges. É lógico que havia heresias e ela combateu, mas isso não justifica o fato dela matar. Não justifica o fato. Então a igreja tem sangue em suas mãos. Esse é o cálice da igreja. Ela está bêbada disso. Enquanto que a Bíblia diz que quem bebesse do sangue de Jesus alcançava a vida eterna, ela bebe ao sangue dos fiéis. Ela tira a vida eterna dos fiéis. Ela mata os fiéis. Entendeu? De qual igreja nós estamos falando? Então, meu amigo, é tão impressionante isso que Deus faz um apelo. Severas advertências. Apocalipse 14 tem 3 mensagens angélicas e 2 delas falam especificamente sobre Babilônia, que é necessário sair dela, que ela vai se tornar covil de demônios, que todos aqueles que estiverem dentro dela vão sofrer por causa dos pecados dela, porque estão apoiando com sua presença, com sua moral, com suas ofertas, com seu dízimo, um sistema que está tirando a paz da terra. Para você entender, Apocalipse 18, de 1 a 5, diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Este é o poder de Deus, o poder do Espírito Santo que virá para dar voz poderosa aos mensageiros de Deus, para pregar, denunciando esse sistema falso chamado Babilônia, que é a união de igrejas, de crenças, num único corpo místico, como sendo a forma de ser salvo. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. É a igreja de Apocalipse 17, está sendo denunciada aqui. Com grande poder, Deus está avisando as pessoas
que essa igreja está te levando é para o inferno, não é para o céu. Essa voz tem que ser ouvida, a voz do Espírito Santo de Deus. Verso 4, o apelo de Deus. Ouvi outra voz do céu dizendo, sai dela, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Veja, o apelo de Deus é para que todos saiam das igrejas evangélicas que são filhas de Babilônia, porque creem nos mesmos dias de culto dela, guardam os mesmos mandamentos dela e não os mandamentos da palavra de Deus, e sair de Babilônia. Então a queda de Babilônia, meu amigo, se dará por completo quando na Igreja Católica Romana se unirem os diferentes grupos religiosos de diferentes religiões do mundo no único corpo místico contrário às Escrituras. Sem reavivamento e reforma produzidos pelo Espírito Santo, mas unidos por conta de acordos e doutrinas do homem, que é o vinho de sua prostituição. Deu para entender? Então, severas denúncias Deus faz contra a Babilônia e pede para todos saírem. Não é para permanecer nela, porque permanecer nela é perigoso para a nossa saúde espiritual e para a nossa salvação eterna. Ela sofrerá o juízo de Deus. Por quê? Porque ela deixou a palavra de Deus. Porque ela deixou o caráter de Cristo para imitar o caráter do dragão. Porque ela deixou de ser o pastoreio do povo de Deus para pastorear aqueles que querem viver no pecado. Então, Deus deseja que cada um de nós saiamos de Babilônia. Por que temos que sair? É triste, porque crescemos nela, temos amigos nela, nossos pais viveram nela, morreram nela. Mas é um risco permanecer nela, se quisermos ser salvos. Então, meu amigo, eu agradeço a você a paciência de ter estudado até aqui. Nosso próximo estudo é Apocalipse 17, continua, um mistério, o renascimento dessa igreja. Ela se fortalecerá mais ainda. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe conceda graça e que não se esqueça de continuar firme no Evangelho, estudando a palavra de Deus. Até o próximo estudo. Um abraço.